Vai ser um tema específico. A missão confiada aos discípulos. Então, quem é que é discípulo de Jesus? Só para me entender. Alguém aqui é discípulo de Jesus? Amém? Então, Cristo, no decorrer do Evangelho, e antes mesmo do Evangelho, foi destinado ao povo de Deus, o povo eleito, missões, em vários sentidos. E eu vou falar aqui um pouco. Abram suas Bíblias em Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 3, depois ao 6. Eu não vou ler agora, vou fazer um texto inicial, depois a gente vai ler esses versículos. Eu vou falar versículo a versículo, palavra por palavra, o que significa cada coisa, para que nós venhamos entender o que é que o leitor quis apresentar para a igreja. Porque nós sabemos que a Bíblia possui apenas uma interpretação. Interpretação essa que o leitor quis passar a nós. Mas nós iremos fazer a aplicação à igreja de maneira correta e hedionda. Então o Evangelho retrata o cumprimento da promessa de que viria um homem que poderia salvar todos os homens. Cristo nasceu como homem, viveu como homem e morreu como homem. Mas ao mesmo tempo, ele nasceu como Deus, ele viveu como Deus e ressuscitou como Deus. Tomou para si todos os nossos pecados. Naquele momento na cruz ele disse: Pai, por que me desamparastes? Por que Cristo disse isso? O Pai, ou seja, Deus, realmente o desamparou? Eu acredito que sim. Ele, sendo 100% homem, se sentiu desamparado pelo seu Pai, porque naquele momento começaria o ministério da justificação. Cristo tomou por si todos os pecados dos escolhidos, passados e futuros, já predestinados desde antes da fundação do mundo. Com a saída de Cristo da terra e a sua ida ao lado direito do trono de Deus, era necessário que alguém fizesse com que as pessoas pudessem crer em Cristo. Conforme está escrito em Marcos 16:15. É necessário que as pessoas creiam em Cristo, para que possam ser salvas. Com isso, Cristo, em seu ministério terreno, mandou algumas ordens aos seus servos e filhos, no qual eu passo a ler agora com os irmãos. Uma de suas ordens está descrita no texto que eu falei para vocês em Lucas, capítulo 9, versículo 1 ao 3. Por favor. Lucas 9, versículo 1 ao 3, depois o 6. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades. E enviou-lhes a pregar o reino de Deus e curar os enfermos. E disse-lhe: Não levais nada convosco para o caminho, nem bordões, nem alforge, nem pão, nem dinheiro, nem tenhais duas vestes. Agora o versículo 6. E saindo eles, percorreram todas as aldeias, anunciando o Evangelho e fazendo curas por toda parte. Amém? Importante vocês ficarem com a Bíblia aberta, porque eu vou fazer uma explanação versículo a versículo. Vamos fazer uma mensagem, como eu já disse, expositiva. Entender o que o autor quis nos ensinar através dessa ordem dada por Jesus. Iremos interpretá-la na sua maneira original e aplicá-la à igreja de forma correta e honesta. No versículo 1 começa com a palavra convocando. Cristo não estava fazendo um convite, pedindo a sua opinião ou querendo saber se algum dos discípulos poderiam ir. Ele simplesmente convocou os seus discípulos. Não foi o mesmo que ele fez quando chamou aos seus ao apostolado, descrito em Lucas 6, 12 a 16.
Naquele momento, ele chamou os 12 para si, mas não foi uma obrigação, foi um convite. Cristo, nesse versículo 1, convoca, dá uma ordem para todos os discípulos. Cristo imperativamente convocou os 12 discípulos. Depois, continuando no versículo 1, Deus-lhe virtude e poder, devemos nos atentar que em algumas questões, primeiro, que Cristo, os apóstolos não tinham nem virtude e nem poder. Devemos depois saber que alguém só pode dar. Crianças, por favor, silêncio. Devemos depois saber que alguém só pode dar a algo se tiver. Jesus estava na terra, era um homem, mas também ao mesmo tempo era um Deus. E tudo foi construído com Ele e por Ele, e sem Ele nada existiria. Cristo é detentor de todo o poder que há no mundo, inclusive de salvar e de curar. Cristo deu-lhes virtude. Existem basicamente 4 tipos de virtudes estudadas: a virtude intelectual, a virtude dianoéticas, virtude filosófica e a virtude bíblica. Nós iremos nos deter na virtude bíblica para vocês entenderem o que é essa virtude. O sentido dessa palavra virtude vem do grego dunamis, ou seja, é um poder, mas não é um simples poder. Podemos dizer que reflete a ascensão metafísica da morte do crente, a espiritualização do remido, com a manifestação dos poderes de Cristo em sua vida. Assim, Cristo cedeu a alguns crentes de seu poder descrito nesse texto aos seus apóstolos e a nós, hoje, igreja, nós crentes. Cristo nos deu virtude. Depois vem a palavra poder. Esse poder é a autoridade que Cristo, na sua virtude, que deu autorização a nós a dar essa virtude. Então, ao mesmo tempo que Deus, Cristo, que é ao mesmo tempo Deus, deu-lhes o poder que é dele, Ele nos deu em seguida poder para usarmos esse poder que Ele nos deu. Vocês estão conseguindo compreender isso até agora? Cristo nos deu o seu poder e ao mesmo tempo nos deu o poder para usar esse poder. Ora, Cristo deu a sua virtude, o seu poder de Deus, no sentido de curar e expulsar os demônios, e deu autoridade aos seus. Não foi o que escreveu Marcos, capítulo 6, 7 a 13, por exemplo. Existe alguém com virtude nessa igreja? Com virtude dada de Deus? Existe alguém? Aqui é uma igreja pentecostal, é o quê? No versículo 2, Cristo enviou. Começa, Cristo enviou, ou seja, mandou eles irem pregar o reino de Deus, ou seja, sua verdade, a sua justiça, a vinda do Messias e curar a quem precisasse ser curado. No versículo 3, Cristo fala, e Cristo disse que algo era importante para o campo missionário. Deu-lhes uma ordem, uma negatividade. Cristo nos negou algo. Ele disse que nós éramos proibidos de fazer algo. Lógico que nós não vamos radicalizar isso, mas vai ter uma aplicação correta. Cristo proibiu. Vejamos como para fazer a obra de Deus é simples. Cristo nos ordenou a, quando sairmos para a missão evangelística, a não levarmos, começa versículo 3, bordões, que é semelhante ao cajado, o que se usa para ajudar, é um apoio para a caminhada. A gente vai se apoiando naquele cajado para poder caminhar. Cristo proibiu isso. Depois Cristo proibiu os alforjes,
que é semelhante a uma bolsa de couro para guardar as provisões, como alimentos, água, o que necessitasse. Cristo não permitiu que levássemos esse tipo de bolsa. Depois Cristo fala: não leveis pão. Pão é o alimento em si, o que sustenta a nossa carne, que nos dá força, atividade para podermos agir, ter as nossas atitudes. Cristo também proibiu isso. Também Cristo proibiu depois o dinheiro, de se levar dinheiro, semelhante ao que temos hoje, que utilizamos para comprarmos o que quisermos e o que precisamos e necessitamos. E concluindo, Cristo disse: não levais duas vestes. Era necessário que os discípulos tivessem apenas uma roupa do corpo. Ora, então, se analisarmos como devemos sair para a obra de Deus, no campo missionário, a evangelização em si, devemos apenas estarmos vestidos. Óbvio, Cristo negou que a gente não levasse mochila, roupa, dinheiro, comida, bolsa, nada. Cristo disse que apenas era necessário você levar a sua roupa, o seu corpo e pregar a mensagem de Deus, o reino de Deus. Ora, no campo missionário, a evangelização em si, devemos apenas estarmos vestidos, porque o autor fez questão de descrever todas as proibições de Cristo, o que ele quis transmitir ao seu leitor. Era necessário que o crente, ao sair para a obra, apenas a dependência em Cristo. Era necessário que nada material sustentasse seus discípulos na caminhada. Proibiu o cajado. Era necessário que acreditassem na provisão de Deus. Por isso proibiu a bolsa. Tinham que ser alimentados por milagres. Por isso proibiu o pão. Na necessidade tinham que esperar em Deus. Por isso foi proibido de levar dinheiro. E na vestimenta também tinham que ser supridos por Deus. No versículo 6 diz que os seus discípulos obedeceram às ordens do mestre e foram a cada aldeia anunciando, como vos anuncio agora. Apenas Jesus Cristo pode salvar o homem. Não é necessário nada além da mensagem simples do Evangelho para pregar a palavra de Deus. Necessário apenas que diga: apenas Jesus pode salvar o homem. Apenas Jesus Cristo nos leva à salvação. Você precisa crer em Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus para ser salvo. Você precisa crer que Cristo é o único Salvador e o único capaz de nos ligarmos até Deus. Cristo, esse a te chamar, está batendo em sua porta, mas é preciso crer e abrir a porta. Os discípulos pregavam o reino de Deus e operavam milagres. Ora, irmãos, o Evangelho de Cristo e sua obra é simples. Porque se queixar e dizer: se eu tivesse isso, eu fazia aquilo, ou então se eu tivesse aquilo, eu fazia isso. Se eu tivesse um carro, seria melhor. Se eu tivesse dinheiro, melhores roupas. Justificativas e mais justificativas, dizendo: se eu tivesse aquilo, se eu tivesse, sempre assim, se eu tivesse. Porque nós não começamos a fazer com aquilo que temos hoje. Quem sabe um dia Ele possa nos conceder algo material melhor. Vidas precisam ser salvas através de atitudes como a que a igreja fez hoje, a congregação Osório de Paiva. Façamos parte desse time, cada um de nós. A pregação do reino de Deus precisa de nós. Eu e você. Você é uma das missões confiadas por Cristo. Cumpra esse chamado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.